Segundo Samuel, capítulo 6, nós iremos ler a partir do versículo 1. Está escrito assim: mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Levou-os à cidade de Balá, em Judá, para pegarem a arca da aliança que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Versículo 6. Colocaram a arca num carro de bois novo e tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro, que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Versículo 5. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Versículo 6. Quando chegaram ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali ao lado da arca. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado a Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Versículo 9. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: e agora? Como é que poderei levar comigo a arca da aliança? Assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e levou a arca à casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca da aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. O rei Davi soube que por causa da arca o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-edom e com uma grande festa a levou para a cidade de Davi. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi vestiu um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém com gritos de alegria e som de trombetas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos meditar hoje sobre a arca da aliança, né? Que era um utensílio que Deus pediu que Moisés construísse lá no deserto, após sua saída do Egito, quando Deus quis para si uma tenda, um tabernáculo, um lugar em que os sacrifícios pudessem ser oferecidos a Ele, o Senhor. E essa arca era considerado o principal utensílio dessa tenda que Deus pediu para Moisés construir no deserto, porque essa arca representava a aliança de Deus com o povo, representava a presença de Deus no meio do povo. E essa arca dentro da tenda que Deus pediu a Moisés construir, ela ficava em uma parte chamada Santo dos Santos, ou uma parte chamada Santíssima. E aquela parte somente o sacerdote podia entrar uma vez ao ano, e ele entrava naquele lugar com sangue de algum animal inocente para aspergir sobre o altar, para orar a Deus pelos seus pecados e para orar a Deus pelo pecado do povo. E dentro daquela arca continha 3 elementos. Continha as leis que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, as leis escritas em tábua de pedra. E essa lei representava ali a palavra do Senhor, representava ali a orientação de Deus para aquele povo. Dentro daquela arca também continha o maná, que representava a provisão de Deus. Todos nós sabemos que Deus alimentou o povo no deserto durante 40 anos com esse maná, com este alimento, que todas as manhãs caía em volta do acampamento e o povo recolhia ali para se alimentar. Dentro da arca, ou próximo da arca, também continha o bastão de Arão, que floresceu no deserto.
que representava, não é, ali como sinal contra os rebeldes, para que ninguém viesse se rebelar contra o Senhor. Como você sabe, a história que aconteceu com Arão e Moisés, que em determinado momento o povo, algumas pessoas no meio do povo começaram a se rebelar contra Arão, contra Moisés, e Deus mostrou através desse bastão que ele fez florescer, que ele havia escolhido Moisés, que ele havia escolhido Arão para que cessasse a murmuração no meio do povo. Então, essa arca era um tesouro nacional, era muito especial. E toda vez que a arca, que o povo estava na presença, não é? Ali próximo da arca ou no lugar que a arca estava, o povo se alegrava porque sabia que Deus estava presente. O povo sabia que aquela arca representava a aliança que Deus havia feito com eles, que eles eram um povo exclusivo do Senhor. E um dia essa arca ela foi roubada, ela foi tirada de Israel pelos filisteus. Quando você vai ler a história do sacerdote Eli, que os seus filhos eram totalmente desobedientes às leis do Senhor e cometiam coisas horríveis em Israel, e Deus permitiu que a nação fosse invadida pelos filisteus, e os filisteus vieram, mataram os filhos de Eli e levaram a arca para a sua terra, e colocaram a arca no templo do deus Dagom. E a Bíblia diz que aquela estátua que tinha no templo do deus Dagom, pela manhã, quando os sacerdotes de Dagom foram ao templo, a estátua estava caída. E aí eles levantaram aquela estátua novamente. No outro dia, quando eles voltaram, novamente a estátua estava no chão, com os braços e a cabeça quebrada, demonstrando ali a autoridade de Deus, a soberania de Deus, que só Deus é o Senhor, digno de ser adorado e glorificado. E aí, irmãos, os filisteus ficaram assustados com aquilo e resolveram tirar a arca da aliança daquele tempo. E eles levaram a arca da aliança para algumas cidades, e toda cidade que a arca da aliança chegava, Deus agia naquele lugar e as pessoas ali ficavam doentes, enfermas, com tumores. E aquelas pessoas ficavam assustadas e disseram: não, essa arca não pode ficar na nossa terra, nós temos que mandar novamente para a terra dos hebreus, porque certamente o Deus dos hebreus está nos punindo porque roubamos aquilo que é deles. E aí os sábios se reuniram, os príncipes se reuniram e decidiram construir uma carroça nova e colocar a arca sobre a carroça, guiada por bois, para que essa arca pudesse voltar para a terra de Israel. E quando a arca voltou, o povo pegou a arca e colocou na casa de um determinado homem, e essa arca passou lá 20 anos aproximadamente. E foi o período em que Saul reinou sobre Israel. E em 20 anos a arca ficou quase que esquecida naquela casa. Mas Davi, quando firmou o seu reinado em Israel, e Deus começou a dar a Davi muitas vitórias sobre os povos inimigos, sobre os filisteus, Davi decidiu resgatar a arca da aliança e levar para a cidade de Jerusalém, para um lugar que ele havia preparado para que a arca pudesse ficar e ali Deus ser adorado. Só que quando Davi foi buscar a arca, Davi não consultou ao Senhor para saber como deveria proceder com aquele objeto, como deveria proceder, não é? com a arca, como ele deveria carregar. E Davi agiu da mesma maneira que os filisteus agiram quando enviaram a arca do seu país para Jerusalém. Davi construiu uma carroça, colocou a arca sobre a carroça e reuniu o povo e começaram a ir para Jerusalém. E eles iam fazendo festa, eles iam cantando tambores, harpas, louvores. E haviam 2 homens que estavam guiando, direcionando aquela arca. Um deles era o Aior, que ia atrás, que ia à frente, e a outra era o Uzá. E eles passaram próximo de um campo em que os cereais eram descascados naquele campo.
E aconteceu da arca tombar, da carroça tombar. E Uzá, que o nome significa força, ele era um homem forte. Quando Uzá viu que a carroça tombou, ele se apressou para segurar a arca do Senhor para que ela não caísse. E quando ele segurou a arca, a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra ele. Aí talvez você fica pensando aí, mas como, pastor, a ira de Deus se acende contra alguém que está bem intencionado? Como que a ira de Deus se acende contra alguém que está querendo proteger a arca da aliança, impedi-la de cair? Meus irmãos, Deus estabeleceu a sua palavra, e a palavra do Senhor é inegociável. Ele não negocia a sua palavra com ninguém. E Deus havia estabelecido como deveria ser o procedimento com a arca da aliança. Deus havia estabelecido como as pessoas deveriam agir diante daquela arca. E ainda que Uzá estivesse bem intencionado, ele agiu de forma errada. E nós temos que trazer essa história para a nossa vida para ver se nós não estamos agindo como Uzá ou como Davi, sendo até bem intencionado em fazer algumas coisas, mas sem observar os mandamentos do Senhor. Porque quando nós fazemos algo sem observar os mandamentos do Senhor, Deus não recebe. Porque os seus princípios são inegociáveis. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Os princípios do Senhor, irmãos, elas são inegociáveis. Deus não vai voltar atrás quanto aquilo que Ele estabeleceu por mandamento, quanto à forma que nós devemos agir na sua presença. Ainda que tenhamos bem intencionado, se agirmos de forma contrária, Deus não aceita. Todos nós aqui conhecemos várias histórias de homens e mulheres na Bíblia bem intencionados, que tentaram agradar ao Senhor do seu jeito, não como o Senhor estabeleceu. Você conhece a história de Caim e Abel. O Senhor não pediu a eles oferta, mas eles decidiram entregar a Deus uma oferta de gratidão. E Deus se alegrou daquele que resolveu entregar para Deus o seu melhor, enquanto o outro ficou enciumado, porque ele percebeu que Deus aprovou mais a oferta do seu outro irmão do que a dele. Você conhece a história de Saul, que diante da batalha se apressou, bem intencionado. Ele precisava resolver a situação, ele era o rei, a autoridade. O exército inimigo estava acampado e ele tinha que ir para a guerra. E antes de ir à guerra era necessário oferecer sacrifício, mas não era função de rei, era função de sacerdote. O sacerdote na época chamava-se Samuel. Oferecer sacrifício ao Senhor antes da guerra era obra de Samuel, não de Saul. E ainda que Saul tivesse bem intencionado, ele foi reprovado. Por quê? Quebrou os princípios, os mandamentos do Senhor. Samuel, quando viu aquilo, disse: olha, melhor te era obedecer do que sacrificar. Melhor seria se tu obedecesse ao Senhor, porque hoje ele firmaria para sempre o teu trono sobre Israel. Saul estava bem intencionado, irmãos. Ele queria resolver o problema, a solução, mas havia princípios por Deus estabelecidos. Às vezes você está bem intencionado quanto às situações da sua vida. Você quer resolver aquela situação. Você não quer viver dessa forma. Você quer ver o agir do Senhor, mas você às vezes não observa os princípios de Deus para a sua vida, para você agir dentro desses princípios e ser bem sucedido. Por isso Deus falou para Josué: medita dia e noite no livro da lei para que tudo te vá bem. O que Davi devia fazer quando ele sentiu no coração o desejo de trazer a arca da aliança novamente a Jerusalém? Ele deveria consultar a lei. Ele deveria consultar os mestres da sua época e perguntar:
Bem, como é que nós devemos proceder quanto à Arca da Aliança, que está esquecida há 20 anos na casa de Abinadab? 20 anos a arca está lá esquecida. Vamos trazer novamente para Jerusalém. Como nós devemos proceder? Não. Davi agiu do seu coração. Ele fez a mesma coisa que os filisteus fizeram. Nós devemos tomar cuidado para que na nossa boa intenção não venhamos colocar fogo estranho no altar de Deus, porque o Senhor não aceita. Amém? O Senhor não aceita, irmãos. Uzá estava bem intencionado. Olha o significado do nome dele, você pode pesquisar. Força, cheio de força, vigor. Se apressou, tocou a arca, a ira de Deus se acendeu. Quando a ira de Deus se acendeu, ele morreu na hora. E Davi, vendo aquilo, Davi ficou também irado. Por que o Senhor fez aquilo? E Davi disse: nós não podemos levar mais a arca para Jerusalém. Vamos deixar a arca em algum lugar. E aí encontraram a casa de um camponês chamado Obed-Edom. E eles deixaram a arca da aliança na casa daquele homem para procurar uma forma de como conduzir a arca para Jerusalém. Presta atenção. Davi, ao ver a morte de Uzá, Davi entendeu que ele era responsável por aquele acontecimento. Porque ele estava querendo transportar a arca da aliança, mas sem consultar os mandamentos do Senhor para fazer aquilo. Sem procurar a direção daquilo que Deus já havia determinado para cumprir aquela tarefa. Então Davi disse: preciso me consertar primeiro. Preciso pesquisar, estudar e saber como levar a arca da aliança. Vamos deixar em algum lugar. Quando você estiver bem intencionado em alguma coisa, mas você perceber que a forma que você está agindo é contrária à vontade de Deus, pare e busque ao Senhor. Busque pela direção de Deus. Busque na palavra de Deus, que Ele vai direcionar você como agir. Às vezes nós estamos bem intencionados quanto à nossa família, quanto à nossa célula, quanto à nossa vida. Queremos fluir na presença do Senhor, mas estamos agindo quebrando os princípios de Deus. Estamos agindo com falta de reverência, temor em nosso coração a Deus. Nada do que fizermos fora da palavra de Deus, por Deus, será aceito. Amém, amados? Nada do que fizermos fora da palavra de Deus, por Deus, será aceito. Então, 3 meses a arca ficou na casa de Obed-Edom. E aí chegou uma notícia para Davi, dizendo assim: Davi, a casa de Obed-Edom prosperou. 13 meses, irmãos. A diferença aconteceu na casa de Obed-Edom. O símbolo da aliança estava lá. Agora ele estava cuidando com a sua casa daquela arca. Aí Davi disse: precisamos trazer essa arca novamente para Jerusalém. O que Davi foi fazer? Davi foi pesquisar. Davi foi estudar. Davi foi ver os escritos de como proceder quanto à arca da aliança. E Davi foi ver que havia normas para transportar a arca. Nós podemos ler lá no livro de Números, capítulo 4. Abra sua Bíblia lá em Números 4. Números capítulo 4, versículo 1. Olha o que está escrito aqui. O Senhor Deus disse a Moisés: faça a contagem dos levitas, descendentes de Coate, do grupo de família e por famílias, e registre todos os homens de 30 e 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O serviço dos coatitas da tenda é o de cuidar das coisas santíssimas. Quanto ao acampamento for desarmado, Arão e os seus filhos entrarão na tenda, tirarão a cortina que está em frente da arca da aliança e a cobrirão a arca com ela. Eles porão em cima dela uma coberta feita de pele fina, e sobre essa coberta estenderão um pano azul.
Depois enfiarão os cabos nas argolas da arca. Amém? Então Davi foi pesquisar como transportar a arca. Ele encontrou os escritos. Livro de Números, escrito por Moisés. Ele encontrou o mandamento, o ensinamento de Deus a Moisés como deveria transportar a arca. Deus disse a Moisés: Moisés, quando vocês mudarem de acampamento, Arão e os seus filhos, que faziam parte da tribo de Levi, e os da tribo de Levi, os coatitas, eles eram responsáveis por cuidar das coisas sagradas, das coisas da tenda. Então quem era que devia transportar a arca da aliança? Aqueles que fossem da tribo de Levi. Davi foi atrás desses homens. Davi foi chamá-los. E como é que a arca deveria ser transportada? A arca continha ao lado argolas, em que aquelas argolas eram colocados bastão, e ficavam 2 homens à frente, 2 homens atrás, e eles carregavam a arca pelos bastões, sem tocar na arca do Senhor. Como foi que Davi fez? Carro de boi para transportar a arca. A arca não deveria ser carregada sobre carroça, a arca deveria ser carregada sobre os ombros. A arca deveria ser manuseada pelos ministros, os levitas do Senhor. Davi foi conhecer, foi pesquisar. É assim que você tem que fazer. É vir para a palavra de Deus, porque ela contém as instruções para a sua vida. Tem gente que vai ver as instruções para a sua vida em horóscopo. Né? Que vai ver as instruções da sua vida daqueles que lêem a mão. Que vai ver as instruções da sua vida nos profetas que vivem por aí. Aí chega para os profetas assim: profeta, o que Deus tem para mim hoje? Irmãos, a instrução para a sua vida está na palavra de Deus. E você tem que se atentar à palavra, vir para a palavra. Davi foi procurar nos escritos. Ele encontrou a procedência, Deus falando a Moisés como deveriam transportar a arca da aliança. Às vezes nós estamos falhando no nosso caminhar, na nossa procedência, por não observar a palavra. E ainda que estejamos bem intencionados quanto a agir, não é recebido por Deus, porque fere os seus princípios, fere a sua palavra, fere aquilo que Ele desejou para a nossa vida. Amém, amados? Glória a Deus. Então, havia normas para transportar a arca. Tocar a arca era considerado pecado. Davi encontrou isso nos escritos. O versículo 15 do capítulo 4, olha o que está escrito. Versículo 15. Quando o acampamento for desarmado, os descendentes de Coate virão para pegar os objetos sagrados. Somente depois que Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir a tenda e todos os seus objetos, o grupo de famílias de Coate não deverá tocar nos objetos sagrados. Se fizerem isso, eles morrerão. A Bíblia diz que pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Por que Uzá morreu? Porque já havia um mandamento. Deus já havia falado: se alguém tocar na arca, se não for da maneira correta, certamente morrerá. Uzá não conhecia os mandamentos. Davi não procurou conhecer os mandamentos. Agiu de forma errada. A palavra se cumpriu. E Davi ainda ficou irado com Deus. Às vezes a gente está agindo da nossa forma e ainda fica questionando Deus, colocando Deus na parede, se fazendo de vítima diante de Deus. Quanto Deus está dizendo ao teu proceder: muda, vai para a palavra, vai para o que eu já deixei, já revelei. Amém, amados? O que fizermos fora da palavra por Deus não é aceito. Uzá
é prova disso. Então Davi foi pesquisar, foi estudar. Ele viu que tocar na arca era considerado pecado. Ele viu que transportar a arca não devia ser em carroça, mas deveria ser pelos filhos da tribo de Levi. O entusiasmo deve ser acompanhado pela obediência à palavra de Deus. Davi estava entusiasmado, cantando louvores, tambores, né? O povo todo gritando. O símbolo da vitória, o símbolo da presença de Deus está voltando para a cidade santa, está vindo para Jerusalém. O povo estava entusiasmado, mas o entusiasmo deles não estava acompanhado pela obediência à palavra do Senhor. Às vezes nós estamos entusiasmados com várias coisas, estamos entusiasmados, queremos fazer, e estamos lá todo empolgado. Devemos observar se o nosso entusiasmo procede de acordo com a palavra do Senhor. Amém, amados? Não devemos oferecer fogo estranho diante do altar de Deus ou sobre o altar do Senhor. Depois de 13 meses, Davi agiu corretamente. Quando ele ficou sabendo, a casa de Obed-edom está prosperando, Davi. A arca está lá, prosperou o local, Obed-edom está prosperando, os filhos de Obed-edom estão prosperando. Davi foi pesquisar, aí Davi agiu corretamente. Olha como Davi agiu. Abra em 1 Crônicas, capítulo 15. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 12. Primeiro Crônicas 15, 12. Amém? Então disse aos levitas: vocês são os líderes dos grupos de famílias levitas. Purifiquem-se e purifiquem-se os seus irmãos levitas, para que possam trazer a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que eu preparei para ela. Preste atenção na procedência de Davi agora. 3 meses ele procurando como deveria agir. Encontrou a resposta. Ele chamou quem de fato e de direito podia fazer aquela função. Ele chamou grupo de levitas, da tribo de Levi, e disse: vocês é que são os descendentes. Purifiquem-se, se separem, se consagrem e purifiquem também os seus irmãos, para que vocês possam transportar a arca da aliança para o lugar que eu preparei. Agora ele está agindo de forma correta. A primeira vez ele foi lá, construiu uma carroça, chegou para Aiô, chegou para Uzá e disse: vamos lá buscar a arca, colocar a arca sobre a carroça. Agora não, ele disse: opa, foi bobagem que eu fiz. Agi só no entusiasmo. Não fui prudente. Agora ele foi prudente. Vocês é que devem transportar a arca. Versículo 13. Não foram vocês que carregaram da primeira vez, e por isso o nosso Deus nos castigou, por não termos consultado como deveríamos. Davi está reconhecendo aqui o erro. Davi disse: olha, na primeira vez que nós fomos transportar a arca, não foi vocês que eu chamei. Por isso Uzá morreu, porque nós não consultamos o Senhor. Não consultamos como deveria. Isso é exemplo para nós, para mim, para você. Não haja fora dos princípios de Deus, porque Deus não vai fazer acordo com você. Amém? Você pode ser a pessoa mais bem intencionada, Deus não vai fazer acordo. Não adianta falar para Deus: Deus, eu fiz em nome do amor. Eu fiz por amor, Deus, porque o amor é amor, né? O amor tudo pode. Deus vai dizer: os meus mandamentos. Amém, amados? Deus, eu fiz porque eu queria justiça, Deus, eu fiz. Aí Deus vai dizer: e os meus mandamentos. Senhor, eu fiz porque eu estava na parede, não tinha outra alternativa. E Deus vai dizer: e os meus mandamentos. Amém? Amém.
não podemos agir fora. Davi reconheceu, Uzá morreu porque não foi vocês que estavam transportando a arca. Agora veja a continuidade. Versículo 14. Então os sacerdotes e os levitas se purificaram a fim de carregar a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas a carregaram no ombro pelos cabos, como Deus havia mandado por meio de Moisés. Agora sim. Amém? Aí vamos voltar lá para Samuel. Segundo Samuel 6. Então, quando os levitas carregaram a arca no ombro, pelos cabos, como Deus havia mandado, veja o que aconteceu. Versículo 13 do capítulo 6. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus um sacrifício, um touro e um bezerro gordo. Davi vestiu o manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém, com grito de alegria e som de trombetas. Só depois que eles fizeram da forma correta, eles chegaram no seu objetivo. Não existe atalho com Deus. Amém, irmãos? Com Deus não existe atalhos, irmãos. É o caminho que Ele determinou. Não existe jeitinho com o Senhor. É de acordo com os princípios que Ele estabeleceu. Quando Davi consultou os mandamentos do Senhor, chamou as pessoas corretas, eles vieram, pegaram a arca da forma correta pelos cabos, colocaram sobre os ombros. Quando eles deram 6 passos, Davi disse: ninguém morreu. Em gratidão a Deus, vamos oferecer sacrifício. Matou um bezerro gordo, tirou suas roupas reais e vestiu roupa de sacerdote. E começou a dançar e se alegrar com todo o povo, e levaram a arca para Jerusalém, só da forma correta para chegar no objetivo. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Não era para passar 40 anos. A viagem levava aproximadamente 40 dias. Mas eles demoraram 40 anos, e nem foi os que saíram do Egito que entraram, porque eles morreram no deserto. Foi os filhos deles que entraram na terra. Porque eles quebravam constantemente os mandamentos do Senhor, as ordens do Senhor, a lei do Senhor. Observe os princípios de Deus, para que tudo te vá bem. Observe a palavra do Senhor. Você pode estar bem intencionado no teu agir, mas se não estiver de acordo com a palavra, não vai prosperar. Você pode estar bem intencionado quanto ao teu namoro, o teu casamento, mas se você quebra os princípios que Deus estabeleceu, não vai prosperar. Você pode estar bem intencionado quanto aos teus negócios, mas se você não observar a palavra de Deus, não vai prosperar. Amém, amados? Glória a Deus. Nós temos aqui o exemplo de Uzá, cheio de força, mas se apressou no agir.